Shalom Adonai, meu amado, minha amada de Deus, minha amada do Pai, que esta graça do Senhor que nos aquece o coração, que nos incendeia a alma e que nos traz satisfação de poder todos os dias despertar, agradecendo a Ele e desejoso de que Ele venha não só nos inspirar, mas continuar sendo essa dose de esperança a cada manhã, venha estar na sua vida agindo e operando maravilhosamente. Eu quero compartilhar com você uma palavra rápida, mas com uma reflexão profunda que tem sim o propósito de motivar, de despertar, de alimentar a sua fé. Vem comigo. Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Glórias a Deus por isso. Ele, em sua caminhada ministerial aqui, ele buscou pontos de contato com o povo, com a multidão, com aqueles em que ele escolheu, com aqueles que ele teve contato, com aqueles que ele manifestou a glória do seu Pai que o enviou. É importante você entender que esses milagres, que essas manifestações, que essa presença, ela não cessou, ela continua atuando, operante de forma ativa em nossos dias atuais. Mas para que isso aconteça, é necessário que você não perca a sua fé, é necessário que você alimente a sua fé, é necessário que você coloque o seu foco realmente nas realizações por meio da fé, a fé que é o gatilho, isso que vai acionar as manifestações do sobrenatural de Deus na sua vida. No livro de Hebreus nós já temos a afirmativa que é impossível você se aproximar de Deus sem ter fé, sem crer que Ele exista, não é mesmo? Então é preciso crer, é preciso confiar, é preciso alimentar a sua fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra. Então quero extrair com você alguns destaques aqui que alimentam a nossa fé na passagem ministerial de Jesus Cristo aqui em nossa terra, aqui nesta terra, com os discípulos e com a multidão. A saber, Jesus indo de encontro à realização ministerial, ele encontrou um demoniado de Cafarnaum. Então veja bem, meus amados, veja bem, meus irmãos, que quando ele se deparou com aquele endemoniado, aquela possessão demoníaca, eles afirmaram em alto tom, reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, afirmando: vieste aqui já nos importunar, ó Filho de Deus. Então, até os demônios reconhecem a autoridade dos céus, a autoridade de Deus, a autoridade que estava sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, creia no poder deste nome, creia no poder desta autoridade. Louvado seja Deus. E caminhando mais à frente, ele se preocupou também com a família dos seus discípulos. A sogra de Pedro estava enferma e a palavra de Deus nos afirma que Jesus curou a sogra de Pedro, de sorte que ela se ergueu e passou a servi-los também naquele dia. Então, Jesus visitou o lar daquele que seria um dos seus discípulos. Jesus se importou com as suas reais necessidades. Porventura, ele também não está se importando com a sua realidade, com as suas necessidades. Quem sabe você está com um parente, está com alguém na sua casa, na sua família, adoecido. Creia que Jesus é a cura. Creia que Jesus está atento à voz do teu clamor. Ele se importou, sim, com a sogra de seu futuro discípulo. E porventura também não vai se importar com a sua real necessidade em família. Então clame a Ele, mantenha essa fé viva e eficaz. Continuando, Jesus supriu as necessidades dos seus discípulos. Você não lembra da pesca, do episódio da pesca maravilhosa? Sim, quando eles não tinham pego nada, absolutamente nada, mesmo usando todas as suas técnicas. Sim, não pegaram nada. Quem sabe porque estavam jogando a rede do lado errado. Quem sabe porque ainda não haviam conhecido aquele que tinha o poder da autoridade sobre o mar, sobre os peixes, aquele que poderia trazer a provisão em tempo oportuno. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus estava atento às necessidades dos seus futuros discípulos e se apresentou
apresentou a ele, revelando o seu ministério a eles por meio da sua autoridade, ordenando que eles lançassem a rede do lado direito. E eles, a obedecer, viram o milagre de Cristo, da abastança, da provisão acontecer. Então Deus também está olhando para as suas necessidades. Deus está olhando para o contexto em que você está envolvido. Porventura, Ele não é o mesmo Deus? Ele não tem poder para fazer também infinitamente mais do que aquilo que pensamos? Oh, aleluia! Então glorifique a Deus, creia, amados, que esse Deus está te contemplando, está pronto a ouvir a tua voz. É um Deus imutável. Continuando, ele atendeu aqueles que se prostraram diante dele. Então, quem sabe é hora de nós também seguirmos o mesmo caminho que seguiu aquele leproso. Ele o adorou, se prostrou diante dele e declarou, reconhecendo: Jesus, podes me purificar. Louvado seja Deus. E não poderia ser diferente a resposta de Cristo. Cristo, olhando para ele, afirmou: posso sim. E o purificou naquele exato momento. Amados, quem sabe nós também precisamos de uma purificação no nosso relacionamento com Deus, que tem sido estremecido, que tem sido arranhado. Então é hora também de, prostrado aos pés do Senhor, louvado seja Deus, não só invocar a sua presença, não só clamar pelo poder do seu nome, mas pedir que Ele nos purifique, pedir que Ele restaure os nossos relacionamentos. Então veja bem a sucessão de demonstrações da manifestação de Jesus Cristo no seu ministério. Ele encontrando aqueles demônios, os demônios reconheceram a sua autoridade, ele repreendeu aqueles demônios, expulsou, e aquele homem ficou livre, ficou liberto. Quem sabe também você está passando por uma situação que precisa encontrar a libertação. Ele reconheceu a necessidade de Pedro, a necessidade da sogra de Pedro, da família de Pedro, e ele curou aquela mulher, restabelecendo a harmonia daquele lar, daquela família. E mais à frente, amados, ele se importou, se preocupou com as necessidades daqueles homens trabalhadores que estavam cabisbaixos, que estavam desanimados. Porventura, não estamos hoje vivendo realidade semelhante a essas? Homens, mulheres que estão na iminência de perder os seus empregos, que estão cabisbaixos, desmotivados. Deus atentou para as necessidades daqueles homens, amados. Louvado seja Deus. E mais à frente, Ele atentou para a necessidade de purificar aquele leproso. Porventura, também Ele não está atentando para a necessidade de nos purificar, purificar o nosso coração, purificar o nosso lar, purificar a nossa casa, purificar os nossos relacionamentos, melhorar os nossos relacionamentos. Glórias a Deus por isso. Mas ele não parou aí, ele curou o leproso, sim, que nem ele tinha condições de caminhar, de seguir, de encontrar o rei, de encontrar o Senhor. A casa estava cheia, não havia como ele passar, não havia como ele se locomover, mas ele contou, amado, com pessoas que tinham um olhar compassivo. É hora daqueles que têm um olhar compassivo olhar para o seu irmão. A maior pregação, a maior ministração é aquela que você ajuda a compartilhar, aquela que você divide o pão, que você divide e compartilha aquilo que você tem. Então esses amigos, amados, eles se demonstraram sim ser os verdadeiros amigos daquele homem, conduzindo aquele homem, usando a criatividade para colocar aquele homem por cima do telhado, a fim de que ele pudesse encontrar Jesus, encontrar o autor e consumador da nossa fé, encontrar aquele que tem autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre os males, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as trevas, e curasse aquele homem. E para surpresa de todos ali reunidos, que arrazoavam entre si: quem é este que pode perdoar pecado? Ele, olhando para aquele homem, afirmou: olha, para que saibais que o Filho de Deus, ele tem poder nesta terra, não só para perdoar pecado, a ti te digo, levanta-te, tome a tua cama e anda. E aquele leproso se levantou e ficou curado para a glória do nome do Senhor. Então, amados, ele tem autoridade sobre os demônios, não creia nisso. Ele se importa com as necessidades de ordem familiar, creia nisso. Ele se importa com as necessidades, sim, sua,
do seu, não só da sua condição profissional, mas da sua provisão, daquilo que necessita para o resto da sua caminhada. Ele se importa também, amados, com aquele que se prostra diante dele, desejoso de te purificar para restabelecer o seu relacionamento com ele. E ele se importa, meu amado e minha amada de Deus, com aqueles que nós levamos a ele, que nós transportamos a eles, que nós intercedemos por ele. Então é tempo de interceder, é tempo de pregar esperança, é tempo de semear esperança, é tempo de somar, é tempo de formar corrente, é tempo de ajudar, é tempo de juntos alcançarmos, sim, o momento em que vamos estar diante do autor e consumador da nossa fé, glorificando e exaltando o seu santo e precioso nome e afirmando todos juntos que o meu Redentor e vive para todo sempre. Sim, glórias a Deus. Se ele, que foi capaz de realizar todos esses milagres, continua agindo hoje, amados e amada do Pai, eu te convido, venha comigo, vamos crer juntos, vamos invocar juntos, vamos clamar juntos e vamos permitir que Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, cumpra as suas palavras em nossa vida. Aleluia! Glórias a Deus, ative a sua fé, compartilhe com mais alguém e seja boca de esperança em tempos oportunos. Leri Taot.